Já o plantão de dúvidas. A galera vai chegando aqui. Já começar a agradecer aí o pessoal que está chegando. Essa é a última sessão de dúvidas do plantão de dúvidas, né? Com o tema fixo aí de lisoterapia. Liso, né? Na verdade, não só lisoterapia, processos de liso. E hoje eu vou encerrar entregando o e-book com 20 nãos que acontece durante o processo do liso. Gente, esse material tá incrível. Esperar o pessoal começar a chegar aqui. Dar um tempinho aqui do horário. Opa. Boa noite, Simone. Simone acabou de chegar. O pessoal tá sendo acolhido aqui. Estão chegando. Vocês me ouvem bem? Pode abrir o microfone e falar se me escuta. Então levanta a mãozinha. Sim, estamos ouvindo bem. Ótimo. Estou acolhendo o pessoal que está chegando aqui. Pedro é a Jaira, né? É. Boa noite, Jaira. Pessoal, hoje quem ficar até o final aqui e quem tiver dúvidas também, né? Não é quem tiver dúvida não, quem ficar até o final, eu vou entregar um e-book completo hoje de 20 nãos. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Arinha. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom, fico feliz. E vou entregar um e-book de 20 nãos que acontece durante o erro. Ou durante o liso, tá? Durante o processo de liso. E são coisas simples que acontecem durante o liso que a gente acaba não percebendo e que isso vai interferir sim no nosso resultado. Eu vou falar de algum deles aqui hoje e vou entregar esse material para vocês no final ou amanhã cedo, igual a Daniela sempre faz. E aí esse vai ser a última série, né, que a gente faz da questão do liso, tá? E depois eu vou abrir para novos temas, eu vou fazer caixinha de perguntas lá. Marcelo, quero falar um pouquinho de loiro, quero falar um pouquinho da descoloração, quero falar um pouquinho de coloração, do processo que é executado em si. E aí a gente vai tirar essas dúvidas aqui de vocês também. Eu vou abrir também para a questão de cronograma, né, de fazer diagnóstico ali diagnóstico para cronogramas, enfim, para todos os assuntos a gente vai ter uma série dessas aqui de plantões de dúvidas, que acaba aprendendo ou que acaba ajudando muita gente, né? No dia a dia aí uma dúvida de um pode ser da outra que a gente tira aqui, e eu acho que tem conseguido ajudar muitas pessoas aí, tá bom? O pessoal tá chegando aqui e eu tô recebendo aqui. A Crislane, boa noite, Cris. Boa noite, Rosana, tudo bem? Sim. Boa noite, Marcelo. Boa noite, família. Boa noite. Oi? Tá tudo fechado aqui. Então vamos lá. 8 e já são 19 horas e 12. Esperar dar mais um minutinho ou dois que aí a galerinha termina de começar, de chegar. Alguém trouxe alguma dúvida? Alguma dificuldade? Passou por alguma situação aí durante essa semana? Ou algum resultado maravilhoso? Algum resultado aí de superação? Algum resultado positivo? Acolhendo mais uma aqui. Rosana, tá me ouvindo?
Rosana sumiu. Deixa eu abrir aqui. Você consegue acolher o pessoal que vem chegando aí agora? Tá bom? O pessoal que for chegando, você vai... Daniela vai me ajudar aqui a acolher o pessoal aqui, tá? Vamos dar início aqui. Vamos lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Agradecer aí a presença de todos mais uma vez. Eu tô gostando muito desse momento aqui. E dizer que eu tô muito feliz, que vou continuar com esse projeto, vou melhorar cada dia mais esse projeto. De encontros aqui semanais. Eu acho que isso é um benefício muito grande e eu vou estruturar isso cada dia melhor, tá? E tanto é que a gente também vai estar com essa mesma aula aberta já no YouTube, tá? Então toda quarta-feira a gente vai estar com essa aula aberta no YouTube. Hoje a gente está fazendo o primeiro teste lá no YouTube e eu acho que já vai rolar, já vai funcionar. E a gente vai ver se deixa gravado ou se já deixa lá no canal do YouTube lá para quem quiser ver essa aula no outro dia ou depois, quem perdeu. Então a gente já também já está com esse projeto no YouTube, tá? Então, se vocês não seguem ainda lá no canal do YouTube, seguem lá no canal do YouTube agora. A gente vai mandar o link lá do nosso YouTube, tá bom? E eu vou desenvolver um trabalho lá no YouTube bem mais efetivo no dia a dia. Eu ver uma dica ali que é valiosa, eu ver uma dica ali ou uma dúvida que eu posso sentar, gravar um vídeo, e lá eu vou ter condições até de gravar vídeos realizando o cabelo, tá? Então o meu projeto é esse também, ser mais institucional no sentido de mostrar também o que a gente está fazendo no dia a dia. Por exemplo, a gente tem um protocolo da terapia da cor, né? Eu só falo isso para muita gente, eu apresento o protocolo lá da terapia da cor, o profissional começa a aplicar e aí ele já começa a ver os resultados. Só que eu não mostro isso na prática, eu não mostro isso no dia a dia. Efetivamente assim o processo acontecendo. Então através dessa ferramenta agora do YouTube eu quero mostrar isso acontecendo também, beleza? Faz sentido para vocês? Ajuda vocês nesse sentido também? Porque às vezes só na teoria aqui, né, não vê a prática acontecendo. Então eu quero mostrar isso na prática também, tá? Apesar de não escovar, pranchar, não fazer essas coisas, mas eu vou desenvolver processos aqui para a gente mostrar isso para vocês na prática, tá? Então vamos lá, o tema do nosso último plantão de dúvidas sobre o processo de liso, né, com mais foco dentro do liso, é os 20 nãos que acontece dentro do liso que a gente não observa, tá? Esse material, esse e-book vai chegar para vocês amanhã. Tá? Mas eu vou pontuar ele aqui, eu vou pontuar ele aqui de uma forma mais rápida e amanhã vocês terminam de ler todo esse material que é bem interessante, é bem completo para vocês, tá bom? Tudo bem aí? Todos me ouvindo? Deixa eu anotar aqui. Alguém tem alguma dúvida aí durante a semana que eu possa anotar aqui para a gente já esclarecer ela? Simone levantou a mão. Pois é, não tô. Não viu ela, não? Terezinha. Opa. Será que o pessoal tá me ouvindo? Oi, Marcelo. Oi. Simone. Até que eu tenho uma dúvida, mas é impossível falar por aqui com o meu neném do meu lado. Fala, mulher. Aí eu mandei no seu WhatsApp o vídeo e uma pergunta. Você consegue ver ou eu posso mudar nenhuma das meninas? Eu acho que você consegue ver meu WhatsApp. É porque meu WhatsApp tá no telefone. Mas a Daniela consegue ver aqui. Vou ver aqui agora. Vai ver agora, Tá. tá? Beleza. Terezinha levantou a mão também?
Tem alguma dúvida, Terezinha? Sim, Marcelo. Eu fiz essa semana Certo, a Baobá, né? certo. Fiz só a Baobá mesmo. E eu já tinha feito na cliente e da primeira vez ficou liso. E na segunda vez ela reclamou que não pegou. E aí, qual o tratamento mais indicado para fazer nela agora? Repetir a progressiva ou tratar? Boa pergunta, Terezinha. Não alisou. Ok. Não. E qual parte foi que não alisou? Assim, na verdade, o cabelo todo ficou com aquele aspecto assim. Ela queria, porque da outra vez eu fiz, aí lavou e ficou liso, né? E agora ficou com aquele aspecto assim, nem liso, nem cacheado, né? Na parte de trás e nas laterais também. Ficou bem assim, espigado o cabelo, sabe? Ô, Terezinha, deixa eu te fazer outra pergunta. Você aplicou esse retoque no cabelo todo ou só na parte que cresceu? Eu apliquei na parte crescida, Aham. mas na hora que você escova, sempre puxa um pouco, né? Eu tirei o excesso na hora de escovar, mas aí sempre vem um pouco. Mas o cabelo dela estava bem danificado e eu acho que eu deveria ter feito um tratamento antes. Um tratamento E aí, antes. não Certo. pegou direito, né? E esse cabelo tem qual química nele? É só liso? Só. Só liso, Não, assim, da primeira vez que eu fiz o Morena Iluminada e fiz a Baobá. Certo. E ficou ok. Uhum. Aí agora ela tem esse moreno iluminado ainda e fez o retoque do liso da raiz. Isso. Entendi. Então o comprimento dele tá liso ou ainda tá ou ondulou depois que você fez a primeira vez? Não, tá liso, mas tá aquele liso assim, não natural, aquele liso espigado, sabe? Aquela, como se tivesse queimada a fibra, Sim. tivesse encantada. É na verdade porque aí a raiz incha, né? Que ela cresce, a raiz vai tendo ondulação, não sei qual que é o tipo de cabelo ainda. Mas pelo que você está me falando, esse crescimento, por ele ter a química alcalina, que é o processo da descoloração, que você fez o moreno iluminado, esse cabelo, ele nesse comprimento onde foi feita a química da descoloração, ele tende sempre a ficar mais poroso, mais inchado, sabe? Mais áspero. Não sei se é nesse sentido que eu estou conseguindo fazer o diagnóstico, se é isso que está no cabelo dela. Mas a tendência é que isso aconteça. Tá? E aí ele vai ficar tipo um meio esticado, assim, meio inchado, meio espigado, né? Isso. É porosidade. Aí tem alguns tratamentos que você pode realizar que você vai eliminar ou vai minimizar essa porosidade no cabelo dela. Entendi. Entendeu? Aí você entra com um protocolo, por exemplo, reposição de proteínas e queratinas com o DNA, reposição dos aminoácidos e a parte hidrolipídica com o Solucione. Até antes desses dois, você pode entrar com a reposição de carbono, que vai ser muito interessante. A reposição de carbono vai ajudar a fixar os outros elementos que você vai colocar no cabelo. Então, só em você realizar esse protocolo de tratamento no cabelo dela, você já melhora esse aspecto de espigado, de esticado. Porque você vai devolver emoliência e você vai fechar essa expansão cortical que esse cabelo está tendo. Você vai alinhar ele só com tratamento. Aí depois você vem e realiza o processo de liso só na raiz. Você faz o retoque dela só na raiz. Aí, no final do processo, você pode puxar para as pontas ali com 5 minutos. 10 minutos, aí você vai fazer uma zero free só nas pontas, entendeu? Vai alisar a raiz e fazer uma zero free nas pontas. Entendi. Fez sentido? Sim, totalmente. Mas para realizar esse protocolo, esse processo de liso, eu entraria com a reposição desses elementos primeiro no cabelo. Sim. Vamos lá. O cabelo já está com essa deficiência. Não sei qual é a frequência que ela vem realizando tratamentos no cabelo. Se ela está fazendo ou não. Não, ela faz assim, a cada 5 meses, 6 meses.
Um tratamento? Não, é a química, né? Ah, o liso. Agora, o tratamento, ela não volta para fazer tratamento. Ela usa o produto em casa, né? E aí fica difícil. Entendi. E ela já tem a linha home care, uma linha manutenção para fazer isso em casa? Tem. Tem? Na verdade, ela tem o cronograma, né? Entendi. Cronograma lá. Aham. É legal que mesmo com o cronograma, ou mesmo com a linha manutenção, nesses casos que ela realiza uma química alcalina, né, gente, eu falo alcalina principalmente a descoloração e coloração. Ela vir ao salão 1 ou 2 vezes ao mês para fazer uma reposição desses elementos com a nível profissional. Porque a linha home care, ela vai ter de 20 a 35% de ativos de tratamento em casa. A linha profissional, ela pode ter até 80, 85% de ativos de tratamento. Então, ela precisa dessa força de produto ali profissional, pelo menos 1 vez por mês ou 2 vezes por mês. O ideal é que fizesse um protocolo maior no salão. Mas como ela tem essas 2 químicas, aí você, dominando esse conhecimento, você consegue mostrar para essa cliente a necessidade disso. Sim. Até conversei com ela sobre isso. Sobre a questão de fazer os tratamentos, né? Para recuperar primeiro, para depois fazer a raiz novamente. E eu falo isso, pessoal, não é só porque a gente está falando aqui só de produtos Donat, de Baobá, por exemplo. Não, eu falo isso no aspecto da química ácida e no aspecto da química alcalina, independente do tipo do produto, da marca que você esteja usando. Porque um cabelo que ele está com porosidade, que ele passou por uma química alcalina, que ele está com a perca desses elementos, quando você vai fazer uma progressiva, esse cabelo não tem estrutura, não tem força para aguentar a quantidade de calor. E aí a química ácida retira mais elementos desse cabelo. O calor retira mais elementos desse cabelo, ele não tem estrutura. Aí acontece danos. Então, por isso que a gente vem conscientizando, dentro do método da lisoterapia, minimizar esses danos que a química ácida causa no cabelo. Tá bom? Obrigada. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu não entendi o final aí, ela falou? Eu falei que depois a gente conversa direitinho, no particular. Tá bom, combinado. Sobre os produtos. Ok. E é legal que você já está com o seu espaço montado agora, né? Você pode desenvolver tudo isso lá dentro. Sim. Vamos compartilhar a tela para mostrar o da Simone? Tá bom, obrigada. Obrigado. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para a Rosana. Boa noite, Rosana. Tudo bem? Boa noite! Oh, coisa boa! Me conta aí, como é que foi a semana? Fez mais algum liso? Não, Marcelo, não fiz mais nenhum liso ainda depois daquele dia. Certo. Eu tive uns dias que eu tirei para resolver umas coisas e eu não atendi. Tô voltando a atender hoje. Show de Mas bola. aí eu não fiz liso, só o cronograma mesmo. Quando você tiver mais alguma situação, aí você fala com a gente, tá bom? Sim, senhor. Certeza. Então vamos acompanhar aí. Mais alguém tem alguma dúvida? Vamos ver o da Simone? Quero ver a da Simone. Então vou abrir, tá? Tá. Liberar o James aqui. Hum? Liberar o James. Vou abrir aqui. Tá vendo a tela? Tá bem. Consegue ver? Uhum. Pouco. Aí. E qual que é a dúvida? Tenho fotos de um cabelo que fez a liso com carbocisteína e ficou bem feio, além de não alisar. Agora quer fazer lisoterapia. O que indicar? Tem um vídeo. Dá pra ver? Tá. Tá misericórdia. Eita, mano. Simone, eu tô compartilhando a tela aqui da sua pergunta e da sua dúvida. Você mandou um vídeo e umas fotos de um cabelo que foi feito um processo de liso nele anterior, Foi um outro profissional. com produto por outro profissional, né? Com um produto à base de carbocisteína, né?
E a sua pergunta agora é, e ela quer fazer a lisoterapia, quer fazer o liso. E o que fazer, né, e como fazer? Seria essa a pergunta. Ou se pode fazer. Boa, Marcelo, só lembrando que fazem 20 dias que ela fez. 20 Ela tinha um dias. cabelo super cacheado, fez um moreno iluminado, e desse moreno iluminado ela decidiu alisar. Aí Certo. ela foi em outro profissional. E agora ela chegou até a mim por indicação de clientes que já fazem, né? Ah, E ela é daquela que fala, eu quero meu cabelo igual ao da fulana que me indicou. certo. Né? Entendeu? Aí fazem 20 dias que ela fez esse procedimento. Por que eu sei que é carbocisteína? Por causa do cheiro que ainda tá, né, nele. No cabelo. Isso. Ah. E aí, galera, olha só aqui. Coisa interessante, hein? O que você pensa em fazer? Só para eu entender aqui sua posição. Então, ele é fininho, né? Fino. Como eu te falei, ele é daquele cacheadinho bem, os cachos bem definidos, mas um fio fino. Aham. E o primeiro passo eu já indiquei o cronograma. Certo. Eu não tenho coragem de mexer nele desse jeito, porque as pontas dele tá quebrando. A Certo. gente puxa, ela arrebenta. Aí eu indiquei já um cronograma. Aí, assim, será que vamos ficar um mês todinho fazendo certinho para depois fazer a lisoterapia? Precisa de tanto tempo? Ou tem alguma coisa mais rápida? Simone, primeiro ponto, ela fez uma química alcalina, que foi o moreno iluminado, e eu acho que em poucos dias, 20 dias depois, eu acho que ela fez, se eu não me engano, aqui acompanhando, ela fez o processo da química ácida, certo? Provavelmente ela não repôs nenhum elemento desse pro cabelo, do que o cabelo perdeu durante a descoloração. Provavelmente. Ela usa Dove de mercado. Dove de mercado, por exemplo, não repõe. Então, vamos pensar no cabelo. Olha como que está a estrutura desse cabelo agora. Então, eu acho que a gente não pensa assim em uma coisa rápida, urgente. A gente pensa em resolver primeiro a dor de repor esses elementos, de cuidar, de tratar, paralisar a quebra. Esse é o primeiro pensamento, né? Ele vai continuar ou vai aumentar essa quebra dele, provavelmente, se não intervir com um tratamento específico agora, ele vai aumentar a quebra dele, porque ele já está quebrando as pontas naquela parte que está mais descolorida ali, mais loiro, ele vai quebrar bem mais. E até que você intervenha, resolva, paralise essa quebra e reponha todos os elementos, aí sim ele vai estar apto para poder fazer um novo liso. E então essa questão do tempo é só o cabelo que vai dizer a resposta que ele vai ter com isso. Porque tem que ir por vídeo assim, eu não consigo avaliar 100%, mas tem que molhar o cabelo, ver como é que está a estrutura do cabelo, ver o nível de dano que essas duas químicas já causou no cabelo. Então conscientiza ela, fala, olha só, você acabou de fazer uma química alcalina, ele perdeu todos esses elementos, proteínas, aminoácidos, toda a parte hidrolipídica, a parte hídrica, beleza. E agora em seguida você fez uma química ácida que também retirou a parte dos aminoácidos, a parte hídrica e hidrolipídica, e além do mais o calor também causa um dano severo no cabelo. Então o seu cabelo, que passou por esses dois procedimentos agora, uma química atrás da outra, ele não tem uma estrutura para poder aguentar a terceira agora. Aí você molha o cabelo e mostra para ela, fala, olha só, eu estou pegando aqui, seu cabelo está rompendo. Então, enquanto não cessar esse dano, a gente não tratar tudo isso daqui, se eu colocar uma outra química aqui, eu estou terminando de condenar o restante do seu cabelo. Se entrar com outra química, acabou. Ah, Marcelo, mas ela vai fazer uma conformol. Você vai explicar para ela, fala, olha, você só vai implantificar o seu cabelo com todos esses danos que ele está aí agora. É isso que vai fazer você passar uma progressiva conformol. Faz sentido? Sim, faz sentido. Geralmente elas pensam no formal mesmo. Sim. Aí eu uso realmente essa frase que você fala. Se você colocar o formol no cabelo dela, aí piora mais a situação. Porque aí é a longo prazo. Não tem mais... Aí os tratamentos que você colocaria nesse cabelo que ele recebe um pouco ainda, aí ele já passa a não receber mais nada. Porque ele fecha, porque ele cria
uma impermeabilização ali no cabelo. E mesmo depois que isso vai saindo, a molécula do formol, ela não contém H2O. Quando ela entra no fio, ela quer o cabelo só para ele. Depois, mesmo que perdeu aquela película, o cabelo não recebe mais tratamento. Ele passa a não receber mais tratamento. Aí condena de vez o cabelo dela ao médio e longo prazo. Com 3 meses, 4 meses, nada que ela faz nesse cabelo consegue reverter esse quadro. É só tesoura. Deixando ele crescer, tesoura. Deixando ele crescer, ela vai pintar de escuro. Ela vai passar uma cor mais escura, porque o aspecto do cabelo fica muito feio, né? Nesse claro que ele tá. Aí ela escurece ele, vai colocar mais uma química alcalina, ele emborracha, porque ele já está sensível, na hora que ela vai colorir, ele vai emborracha. Aí tem que tratar o dano do emborrachado. Então vai virando uma cadeia, uma sequência de problemas que pode acontecer. Então o recomendado é conscientizar ela a necessidade desse protocolo agora, porque ela está na questão de urgência, ela está pensando em uma nova química para alisar ele, que não aconteceu o processo de liso, né? Mas tenta conscientizar dela da urgência que ela que ela tem agora de manter o cabelo dela na cabeça. E a ordem do cronograma desse Beleza. protocolo tem uma ordem diferenciada? Ordem do cronograma, isso é ótimo. Qual o primeiro dano que ele tá lá? Quebra, né? O primeiro sintoma que você molha, ele quebra. Ou ele emborracha? Eu não molhei ele, eu só analisei ele seco e puxando ele quebra. Principalmente as pontas. Tem que molhar, porque por exemplo, se ele estiver quebrando, enrijecido e quebrando, o diagnóstico é um para você começar. Se ele estiver emborrachado, o diagnóstico é outro. Então a gente precisa fazer esse diagnóstico assertivo. Se ele estiver emborrachado, você primeiro tem que trabalhar as pontes de enxofre, religar as pontes de enxofre desse cabelo, paralisar o emborrachado. Gente, paralisar o emborrachado não é acidificando e nem colocando reconstrução, colocando queratina. Se colocar queratina, ele quebra mais ainda. É reconstruir as pontes de enxofre do cabelo, depois repor aminoácido e a parte hidrolipídica, depois que eu entro com as proteínas, queratinas, que aí no caso é a reconstrução. Então preciso, dentro do diagnóstico, para fazer essa avaliação assertiva, precisa saber se o cabelo está emborrachado ou não. E, ao meu ver, quando você lavar esse cabelo 2 ou 3 vezes com shampoo, esse cabelo vai apresentar um emborrachamento. E o emborrachado vai ser lá da química alcalina, lá da descoloração que ele fez. Que foi feito nele, na verdade. Aí não adiantou. Hã? Aí não adiantou, vale dos dois agora. Pois é, mas você tinha que ter molhado esse cabelo. Lembra daquele do diagnóstico assertivo que a gente faz? Sim. Tinha que ter pegado o borrifador de água. Oi? Não fiz esse curso de diagnóstico. Pois é, tem que pegar o borrifador de água. Já fez sim, ué. Pega o borrifador. Desculpa, eu fiz do borrifador, desculpa. Tem vídeos. Pega, molha aquela mecha, a parte que você vê que está mais sensível. Depois dele molhado, ele vai apresentar. Se ele tiver duro, estático, enrijecido e quebrando, aí é um protocolo de tratamento. Se ele tiver elástico, já é outro protocolo de tratamento. Já muda. E mesmo ele fazendo as duas químicas, a alcalina e a ácida, né? Porque ele descoloriu e fez o processo de liso. Faz sentido? Faz sentido. Amanhã ela vai estar lá no salão. Isso. Eu vou molhar e eu te procuro. Quando molhar, se ele tiver elástico e você já tem as ferramentas lá, você já monta o protocolo para ela. Aí faz o que eu te falei. Repor aminoácidos e reconstruir as pontes de enxofre. Depois você pode repor carbono, ou depois você pode repor as proteínas e queratinas, que é a reconstrução. Fica perfeito. Eu tenho mais dificuldade quando o cabelo é quebradiço. Quebrando, né? Quando o cabelo está quebrando. Repõe. Se ele está duro, enrijecido e quebrando, eu não entro com reconstrução primeiro. Eu entro com emoliência. Eu entro com aminoácido, a parte hidrolipídica. Porque elástico eu já mando bem, né? O meu já ficou muitas vezes elástico. Elástico Eu você sei exatamente o que fazer. Então, quando está no enrijecido, aquele estático assim, ó, parece uma cortininha, né? Que ele chega esticado. E quando você molha, ele continua, só que você pega nele, ele tá rompendo, soltando aquelas partes.
faz uma higienização com o shampoo do Speciale, remove as moléculas não reagentes de dentro do fio e segue com a reposição de aminoácidos não, nesse caso ele não está emborrachado. Reposição de aminoácidos, reposição de carbono, depois você entra com as proteínas e queratinas. Porque se No tiver... caso, é o Solucione? eu soluciono. Passo 2 e o 3, solucione. Entendi. Entendeu? E nesses casos, deixa ele agir um pouquinho mais, tá? 20, 25 minutos, deixa ele agir. Põe uma touquinha no cabelo, sem ser touca térmica, só para ele não perder a umidade. Só aquela touquinha mesmo para permanecer, manter a umidade. Beleza, então, Marcelo, obrigada. Beleza? Mas aí na sexta-feira eu tô aí na região. Ou então amanhã, qualquer dúvida quando ela estiver lá, você pode me falar, me ligar que a gente... Tamo junto. Agora, Simone, só outra coisa. E ela vai questionar você para poder alisar. De todo jeito ela vai querer alisar. E você mantenha firme, explica o processo para ela e recupera, depois alisa. E nesse caso, dependendo das pontas aí, se tiver que alisar ainda, não vai aguentar. Aí você vai ter que alisar raiz até a parte que ele suporta, e a outra você fazer só uma zero frizz, ou nem fazer a zero frizz e ela ir tirando essas pontas, né, cortando até fazendo a transição de sair desses danos severos que está nessa parte aí, principalmente de ponta do cabelo. Tá bom? E mais uma dúvida rapidinho. Sim. E no caso da minha home care, que eu gosto de vender também, sabe? Certo. O que eu digo para ela ir usando, já para ela colocar o seda e o Dove dela lá pro cantinho? No cantinho. Se o cabelo tiver emborrachado, né, quando você fazer o diagnóstico lá e tiver emborrachado, você vai indicar a linha Restaurate para ela fazer a manutenção uma vez por semana em casa. Se não tiver emborrachado, você pode indicar a linha Solucione ou a manutenção do Baobá mesmo, manutenção do liso. Beleza? Fez sentido? Beleza. Fez. Agora só voltar aqui na Terezinha, porque a Terezinha ela fez uma pergunta e aí ela me falou o processo, só que eu não expliquei para ela se ela poderia reaplicar ou refazer o liso. Terezinha, se você fizer aí um ou dois tratamentos, você já pode refazer o liso no cabelo, tá? Reaplicar lá na parte que não alisou, na parte que voltou. Aí vai depender da saúde do cabelo também e da parte desse cabelo que voltou, se ele tá com saúde para poder você retocar esse liso aí, tá bom? Certo. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Mais alguém tem alguma dúvida? Pode levantar a mão aí e falar comigo. Já falamos em 2 casos bacanas aqui hoje. Eu vou começar falando aqui do material que eu vou enviar para vocês, que são os 20 nãos que a gente não observa durante um processo do liso, tá? E eu vou mandar para vocês, e quem tiver mais alguma dúvida sobre isso, vocês podem me falar amanhã ou no próximo plantão de dúvidas, a gente vai falando melhor sobre ele. O primeiro que eu vou falar aqui para vocês, não usa shampoo anti-resíduo. Primeiro ponto. Eu não vou nem entrar em discussão dele aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, por que não usa, vocês me perguntam que eu te falo, tá? Segundo ponto, não esfregue o shampoo. Segundo não, hein, que eu tô falando aqui para vocês. Muita gente esfrega o shampoo. Isso causa um atrito. O shampoo é abrasivo. Eu falo muito sobre o processo de higienização. Se você deixar um shampoo em pausa, ele mesmo faz a higienização do cabelo sem você precisar esfregar tanto o cabelo, tá? Isso eu tô falando, gente, em uma higienização do fio para o processo de liso, tá? Primeiro ponto. Tem um ponto aqui, não lave mais de 2 vezes. Aí tem a questão de tempo de pausa.
Não faça pré-secagem com secador. Vamos vendo aí, quem já faz o processo de liso aí, vai observando se vocês realizam isso no dia a dia aí. Não realizar a pré-secagem, não realiza a pré-secagem com secador antes de aplicar o redutor. Não aplicar o ativo em cabelos secos. Quer que eu imprimo pra você? Não, tá beleza aqui. Não dê pausa menos de 60 minutos. Tem algumas estratégias para poder a gente falar disso daí. Não tenha medo de reaplicar. Não escove o cabelo sem enxaguar o produto. Tem algumas medidas, algumas quantidades aí que a gente pode deixar. Não faça movimentos circulares. Essa questão dos movimentos circulares aí eu acompanho muito, eu vejo muita gente desenvolvendo liso e faz um coque assim no cabelo e deixa lá no tempo de pausa. Depois vocês vão entender o porquê que isso interfere no processo de liso. Não escove fazendo torções na hora da escova. Ixi. Hã? Porque você está falando um processo de liso, você está torcendo o cabelo. Não escove sem tracionar bem a fibra. Por isso que a gente fala da escova terapêutica, do processo de escova. Não escove sem protetor térmico ideal. Olha os 20 nãos dentro do liso que eu estou falando para vocês aqui. Ó. Não pranche sem a proteção térmica ideal. Não pranche em movimentos redondos. Vou mandar esse material para vocês. Eu estou falando só os tópicos aqui e depois vocês vão ler e vão aprofundar nisso. Não pranche no ângulo errado. Sabe aquela questão de pranchar no nascimento do cabelo? Prancha contra o nascimento, isso aí causa uma quebra. Não pranche em temperatura errada. Tem como você identificar a melhor temperatura para o cabelo com o teste. Não tratar os danos antes e depois. E os outros dois aqui no final, amanhã vocês vão ler ele. São coisas simples, são não simples que a gente eu observo muito no dia a dia, muito. São coisas assim que parece bobeira, né? Parece que o costume que você já tem aí de fazer essas coisinhas assim no dia a dia do salão, na cabeça assim não interfere em nada, mas quando você vai avaliar tecnicamente e cientificamente, você vai ver que esses erros, esses nãos, eles fazem uma diferença muito grande na entrega do seu resultado. A Ellen, aqui é a professora Ellen, levantou a mão. Pode falar, Ellen, boa noite. Sandra, a Sandra que tá ali, gente, olha pra você ver, tá ali fazendo cabelo ainda. Você tem que abrir seu áudio aí pra gente escutar você. Abre aí. Aí. Boa noite. Boa noite. Eu tava disfarçada. Ah, rapaz, eu tô vendo aqui, a Lohane, é você que ainda tá fazendo. Olha só, gente, a Sandra Araújo aí, ó, especialista que dá o curso aqui pra gente de lisoterapia, ainda tá lá, ó, fazendo cabelo e assistindo aqui o plantão de dúvidas. Usando o tempo ao nosso favor, né, gente? Quem quer faz acontecer, né, não? Verdade. Você tá fazendo uma lisoterapia aí? Terapia. E aí eu levantei a mão. E se você deixar, queria dar um spoilerzinho aí para as meninas de segunda-feira, já que você falou de angulação de chapinha aí, né? Se você quiser, tá? Posso mostrar aí uma mechinha para ela. O que você acha? Eu acho perfeito. O que vocês acham, pessoal? Levante a mão aí, levante o dedo aí. Quem... Vamos sim, olha aí. Você só organiza aí, posiciona. Gente, olha, isso aqui é ao vivo e a gente não tinha combinado e a gente não tinha falado nada sobre isso. Ela tava aqui disfarçada como... Eu mandei o link pra ela. Tu mandou o link pra ela? Mas a gente não tinha falado nem nada, porque toda vez ela fala, Marcelo, mas quando tá acontecendo a aula, eu ainda tô aqui
trabalhando ainda, e realmente, olha lá. Então vamos lá. Esses nãos que eu vou mandar para vocês ali, e vocês comecem a observar isso no dia a dia, gente, de vocês, do processo de liso que vocês estão executando. Tá aí, ó, ela vai mostrar para nós uma dica disso que eu tô falando, posicionamento de ângulo de chapinha. Faz uma diferença absurda. Às vezes muita gente, só com mudar o ângulo da chapinha e da mecha que vai pranchar, aquela raizinha que fica 1 centímetro ela inchada, você já tira aquilo ali só na posição de chapinha. Dá pra ver, Marcelo? Ô Sandra, eu acho que a gente vai ter que aproximar. Você tá sozinha aí? Tô, só eu e a cliente. Eita ferro. Hã? E as minhas clientes são tão boazinhas, tá vendo? Olha. Aí. Gente, o que o Marcelo falou aí sobre angulação, para não dar tração aí no fio, não quebrar depois, você ter cabelo saudável, né? Aí com a longevidade que o Marcelo estava falando, por exemplo, esse cabelo ele vem para cá, não posso trazer ele para cá. Então a gente tem que se girar, nós que vamos nos movimentar. Ó, mecha sempre aqui, ó, a 90 graus, ó, segurou. Aquela traçãozinha que o Marcelo falou, ó, você segura, ó. Olha só, eu chamo isso de um movimento lindo, sabe? Perfeito. Sabe quando você tem que treinar o movimento? Olha lá, a chapinha vai até o final, chega na raizinha lá, sem queimar o couro cabeludo da cliente. E a única coisa que ela está fazendo, ela mudou a posição e o ângulo de chapinha, gente. Sem nenhum fio voltando, gente. Limpinha a mecha. Muito. Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma forma errada. Vou fazer só 2, tá, Marcelo? Vou deixar você seguir. Eu tava disfarçada. Não, oxe, mulher, isso aqui pra nós tá sendo uma honra receber você aqui ao vivo ainda, deste jeito. E mais do que nunca dando aula, né? Mostrando, ensinando, compartilhando com a gente. Vou diminuir aqui, ó, minha temperatura para não dar atrito no cabelo da minha cliente. Mas a maioria das pessoas faz isso aqui. Deixa eu falar um pouco mais frequente. Né? A mecha tá aqui, deixa mais baixo e faz isso aqui, ó. Isso é errado. Sempre, ó, se certifique que todos os cabelinhos estão bem presos. Limpe sua mecha. 90 graus. Segure firme. Delicadamente, ó, no cochilo. Aí entra a técnica de depósito de calor e não passar calor. Faz toda a diferença dentro do processo de liso. Gente de Deus, você não tem noção. E olha isso. Olha lá. Ao vivo, hein? Maravilha. Vou continuar aqui meu serviço. Segunda-feira é nós, né, Marcelo? Sandrinha, obrigado, tá? Pela participação aí na aula hoje. Foi muito importante. Fiquei muito feliz. Tá bom? Segunda-feira a gente entrega tudo isso aí dentro do curso da lisoterapia para vocês, tá bom? Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Aí você fecha. Aí, ela fechou tudo lá agora. Pessoal, me conta aí. Eu fiquei até surpreso agora que ela tava ao vivo aqui. Foi muito bom. Você não sabia? Hã? Não sabia, não. Bacana demais. Vocês gostaram? Eu fiquei feliz, porque esse tipo de trabalho aí, gente, quando você acerta esses detalhes, eu tô passando esses nãos aqui para vocês começarem a observar o que vocês têm feito aí no dia a dia para minimizar todos esses danos, para minimizar voltar cabelo, para minimizar desbotamento de cabelo, entregar sempre o melhor liso e mais saudável possível das clientes de vocês. A Rosana, a Simone, a Terezinha tá com a mão levantada aqui de novo. Eu vou começar com a Rosana. Marcelo, só para falar que eu queria que a Sandra mostrasse. Era o que você queria? Para falar que a Sandra mostrasse como é que era o procedimento lá da chapinha sem
com um ângulo exato. Tá, e vocês conseguiram ver bem aí? Ficou tranquilo para vocês? Para mim ficou ótimo. Legal, obrigado, viu? Vamos ver aqui a Simone. Marcelo, não tô levantando mais não. Eu levantei naquela hora e a mão não baixou mais. Ah, a mão tá levantada aqui ainda. Eu não sei como faz. Mas foi legal para você essa participação da Sandra aí? Foi ótimo, excelente. Cara, essas dicasinhas pequenininhas que a gente vai colocando em prática, vai pegando, colocando dentro do liso, acrescentando ela durante o liso, mudando. Porque muita gente fala, Marcelo, a lisoterapia é algo muito diferente, muito difícil, muito... Não, gente, é esses pequenos detalhes aí que a gente ajusta dentro de um processo de liso que todo profissional já realiza, sabe? É só esses ajustes aí, acrescentar um processo de reposição dos elementos que o cabelo precisa e mudar essas técnicas que vai surtir quando você junta tudo lá no final da entrega do seu resultado. É incrível. E principalmente manter sempre uma entrega de cabelos saudáveis, tá? Fez sentido aí para vocês? O James, rapaz, eu vou chamar o James. James tá caladinho aqui. Boa noite, James, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo bem, você? Tudo na paz, graças a Deus. Que bom que você tá aqui acompanhando a gente aqui. Ter um pouco de conhecimento a mais sempre é bom. É bom. Amanhã eu vou entregar esse e-book para vocês e aí vocês acompanhem, veem o que vocês podem transformar para o sim no dia a dia do liso de vocês, tá bom? Hoje já vai dar 8 horas já. Vocês têm mais alguma dúvida? Alguém que tiver mais alguma dúvida aí pode me perguntar, tá? Marcelo, Sim. eu queria fazer uma pergunta e também fazer uma sugestão. Certo. Eu fiz aquele curso seu do diagnóstico assertivo Certo. antes de fazer a lisoterapia. Aí algumas coisas faziam sentido e outras não. Aí eu queria sugerir, né, que você nos desse uma outra oportunidade de fazer novamente o diagnóstico assertivo dentro do que a gente já aprendeu com vocês na lisoterapia. Porque eu acho assim que a gente consegue ter uma resposta maior, né? Do que a gente vai ouvir de você. Que você explica muito direitinho. Tem muita coisa assim que eu já conhecia, muita coisa que eu conhecia com outras palavras, mas assim, agora, trabalhando com a lisoterapia, eu vejo a necessidade da gente trazer o diagnóstico assertivo para dentro do que a gente está hoje. Porque vai fazer um total significado, assim, no nosso... Vai ter uma resposta de 100% nas dúvidas que a gente tem, entendeu? Não, vamos fazer sim. Eu vou deixar já anotado aqui para a gente fazer uma turma de diagnóstico assertivo ou revisar, né, esse conteúdo aí do diagnóstico assertivo. E é muito válido essa colocação sua, porque quanto mais você vai desenvolvendo o processo, você vem buscando e entendendo mais o que a gente desenvolve aqui, vai surgindo as dúvidas. E o diagnóstico hoje, eu sempre falo, por exemplo, nesses 2 casos que a gente conversou aqui hoje, foi o diagnóstico da Terezinha e o diagnóstico da Simone, os 2 casos, lá no diagnóstico a gente já conseguia identificar isso. No diagnóstico. A gente já conseguia resolver. Então eu vejo que tem muitas dúvidas hoje em como diagnosticar o cabelo. Como entender o que é aquele cabelo, o que está acontecendo com aquele cabelo, como que eu resolver. Igual a Simone falou, qual o primeiro passo, o que eu reponho primeiro. E aí o próprio cabelo e as químicas que foram realizadas e a estrutura do cabelo é que vai te dizer. Então dentro do diagnóstico assertivo a gente mostra isso e esclarece isso. Eu acho que é bem interessante mesmo. E a gente pode voltar até com o próximo plantão de dúvida aqui, uma sugestão já, para a gente falar muito sobre isso. Diagnóstico, vou até anotar aqui para preparar um material voltado para essa questão de diagnóstico. Porque, na verdade, o que eu percebi é o seguinte, Marcelo, que as nossas maiores dúvidas
estão sendo justamente em avaliar o cabelo. E para a gente ter a avaliação precisa, no diagnóstico assertivo, a gente passa a ter uma visão diferenciada do fio do cabelo. Então, a gente consegue ver qual é a necessidade do cabelo pelo diagnóstico, que a gente, quando você, pelo menos quando você me proporcionou esse curso, eu já tinha algumas coisas que me interessavam muito. Então, teve algumas dúvidas que eu tirei, ainda tem dificuldades, mas assim, tem muita coisa ali que a gente consegue pegar bem e aplicar no que a gente está usando hoje na lisoterapia. Eu entendi. Assim, dentro do que você já recebeu, Rosana, dentro lá nessa questão do conhecimento do diagnóstico do cabelo, já evoluiu, já melhorou para você? Melhorou muito, porque, na verdade, essa questão da fragilidade do fio, da estrutura, das tricoreses ou do ressecamento, a gente tem isso muito na nossa vida hoje. Que é igual a menina falou aí, que a pessoa usa Dove, a pessoa usa Nivea. Esses produtos, esses shampoos, esses condicionadores que vende-se no mercado, eles são produtos que eles não têm nem um pouco de estrutura para o fio. E às vezes eu deixo isso bem claro para o cliente. Eles têm que ter uma linha de home care, pode não ser a Donat, mas eles têm que ter uma linha de home care em casa, indicado pelo cabeleireiro. Porque se eles usam esses outros produtos, vão para casa, que é mecha, morena iluminada, louro, isso e aquilo, e não tratam, o cabelo não tem estrutura para receber um alisamento. Uhum. Ele não dá conta. Eu entendi. Isso é bem interessante. Agora, o que eu sempre falo, e eu vou deixar aqui para vocês também, é fazer a leitura do cabelo, toda ela é baseada no cabelo. E muita gente baseia ela nos produtos, né? E eu falo sempre, cabelo, qual tipo de química que esse cabelo recebeu e o que essa química causou nele? Qual foi o dano que ela causou nele e qual estrutura do cabelo que ela modificou? O que ele perdeu ao usar uma química alcalina? O que ele perdeu ao usar uma química ácida nesse cabelo? Qual estrutura que ela modificou e danificou? Então, para que a gente tenha essas respostas e para que a gente tenha um diagnóstico assertivo, é entender sobre o cabelo. Não é somente sobre produto. Por isso que o nome do curso é Diagnóstico Assertivo e Soluções Cosmetológicas. Porque eu vou saber o que uma química alcalina causa no cabelo. Qual estrutura que ela agride, o que ela retira e como repor. Beleza. Eu vou pegar uma química ácida e vou saber o que ela causa no cabelo, qual estrutura que ela modifica, o que ela retira e como repor. Quando você tem isso alinhado aos tipos de cabelo que a gente tem hoje, as estruturas de cabelo, e alinha isso junto com as soluções cosmetológicas que a gente tem, você faz todos os diagnósticos. Você dá um diagnóstico mais preciso. E nisso você diminui os problemas que as químicas vão causar. Ou os que as químicas não entregam. Por exemplo, o que a gente fala muito aqui dentro do liso, o cabelo que não alisa. Isso está dentro do diagnóstico. O tipo de cabelo que eu estou processando, tempo de ação, quantidade de calor. Isso você já consegue fazer uma avaliação lá no diagnóstico. Faz sentido? A Simone, não foi a Simone, foi a Ana Cláudia, eu acho. A Ana Cláudia uma vez me trouxe um cabelo. Não foi aqui dentro do plantão de dúvidas. Não, foi a Luciana. Eu lembrei. Por que um cabelo loiro não, colorido, ela pinta o cabelo a cada 20 ou 30 dias só a raiz e ela não consegue alisar a raiz dessa cliente? Porque a química alcalina que ela está usando a cada 30 dias retira elementos de força desse cabelo e esse cabelo passa a não ter uma resistência para aguentar o calor que ele precisa para poder alisar. Mas o que me levou nesse diagnóstico? O tipo de química que ela está usando e o tipo de cabelo branco. Então, gente, o conhecimento do diagnóstico eu falo, do cabelo, é o cabelo. Quando eu comecei a estudar o cabelo, comecei a estudar sobre estrutura de cabelo, pH de cabelo, entender de cabelo, o diagnóstico melhorou 100%. Aí eu vou saber, poxa, eu tô com o cabelo emborrachado. Aonde que esse cabelo
qual a estrutura desse cabelo que danificou para ele poder ficar emborrachado. Muita gente só pensa, o cabelo está emborrachado. Beleza, está emborrachado, usa lá um produto, a base de queratina. Mas a queratina não reconstrói as pontes de enxofre. Você não resolveu a causa. Então eu vou falando isso aqui para vocês só para plantar a semente, para mostrar para vocês sobre cabelo. E aí a gente vai voltar muito sim, viu, Rosana? Foi uma sugestão bem interessante aqui. A gente já pode colocar ali até como próximos temas aí dos novos plantões de dúvidas aí, tá? Belezinha, galera? Então vamos lá. Eu vou finalizar aqui. Já é 8h04 já. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fala ou mais alguma sugestão. A galera dos loiros aí, tá? Eu tô bem interessado em entrar aí também nas dúvidas aí sobre os loiros, sobre os processos de descoloração, de coloração. Trabalhar muito sobre isso também, falar um pouco sobre isso também, porque o pessoal acha que a gente só fala sobre liso, né? Só faz liso, porque a gente tem o método da lisoterapia aqui, mas a gente tem muita coisa aí sobre os loiros também, tá? Muita coisa interessante, muita parte técnica e científica sobre os loiros. Tá bom? Então eu vou agradecer vocês, mais uma vez, muito obrigado. Vamos tirar foto, aquela foto lá para postar, a hora de abrir as câmeras. É a hora que todo mundo corre. Ai, Jesus. Eu tô de pijama. Ô James, seu cabelo tá massa, viu? Eu só tô acompanhando daqui, velho. Tá show de bola. Vamos lá? Abrir as câmeras aí pra gente tirar a foto. Pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês deixem aqui na caixinha de pergunta, deixem no WhatsApp, que a gente vai preparando material aqui para entregar para vocês toda semana, tá bom? Amanhã vocês leem esse e-book que vai chegar aí para vocês e vocês comentem e compartilhem comigo, tá? Se fez sentido para vocês ou não. Vamos lá? Eloá, prepara aí. Claudinha, você vai aparecer hoje, Claudinha? A Cláudia, Ana Cláudia. Bora lá. Ó, a Simone tá de maquiagem. Marcelo, quem é Claudinha? Eu? Eu tava chamando Cláudia aqui, ó. Legal. É porque aqui é Cláudia Souza que aparece aqui pra mim, né, Ana Cláudia? Eu estou trocando uma fralda da Maria Rita agora. Vamos lá, Eloá, tira a foto. A Eloá vai preparar pra foto aqui, tá? 1, 2, 3 e... Já! Valeu. Peraí, deixa eu ver se eu vou mandar no grupo. Oi? Peraí. Foi. Então vamos lá. Então agradeço de coração, tá? Que a semana de vocês continue sendo abençoada, né? Que Deus dê muita saúde, muita paz para todos nós. E muito trabalho, né? Muito serviço, muita cliente aí. Amém. Que seja abençoada aí para nós. Então, fica com Deus e até a próxima. Até, valeu. Valeu, fica com Deus. Não tinha mais ninguém tem pergunta.